Hare Krishna! Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à página da ISKCON Rio de Janeiro no Facebook. Eu sou Tsundara Das e hoje teremos uma palestra sobre o Srimad Bhagavatam. Nós leremos do terceiro canto o status quo do capítulo 31, Instruções do Sr. Kapila sobre os movimentos das entidades vivas, o verso de número 43. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vou dar uma verificada aqui no som. Parece que o som está baixo. Vou verificar aqui uma coisa. É como eu imaginava. O Windows altera o som do microfone. Hare Krishna. Acho que agora ficou melhor, né? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, capítulo 3, canto 3, capítulo 31, verso 43. Dehena Jiva Bhutena Lokat Lokam Anuvrajam Bunjanaha Eva Karmani Karoti Aviratam Pumam Dehena Jiva Bhutena Lokal Lokam Anuvrajam Bhunjana Eva Karmani Karoti Aviratam Pumam Dehena Jiva Bhutena Lokal Lokam Anuvrajam Bhunjana Eva Karmani Karoti Aviratam Pumam Dehena Jiva Bhutena Lokal Lokam Anuvrajam Bhunjana Eva Karmani Karoti Aviratam Pumam. Significado, tradução e significado por sua divina graça, Abhay Charan Charanmila Swami Bhaktivedanta Srila Prabhupada Jagadguru Srila Prabhupada Ki Jai. Dehena, por causa do corpo. Jiva Bhutena, possuído pela entidade viva. Lokat, de um planeta. Lokam, a outro planeta. Anuvrajam, errando. Bhunjanaha, desfrutando. Eva, assim. Karmani, atividades furitivas. Karoti, ela faz. Aviratam, incessantemente. Pumam, a entidade viva. Tradução: devido a seu tipo de corpo em particular, a entidade viva materialista vagueia de um planeta a outro, acompanhando suas atividades fruitivas. Dessa maneira, ela se envolve em atividades fruitivas e desfruta os resultados incessantemente. Significado de Srila Prabhupada: quando a entidade viva está engaiolada no corpo material, ela se chama Jiva Bhuta, e, quando está livre do corpo material, chama-se Brahma Bhuta. Mudando de corpo material, nascimento após nascimento, ela viaja não somente pelas diferentes espécies de vida, mas também de um planeta a outro. O Sr. Chaitanya diz que as entidades vivas atadas por atividades fruitivas
erram dessa maneira por todo o universo. E, se por algum acaso ou por atividades piedosas, elas entram em contato com um mestre espiritual fidedigno, pela graça de Krishna, então elas obtêm a semente do serviço devocional. Após obter essa semente, se alguém a planta em seu coração e a rega por meio de ouvir e cantar, a semente cresce até se transformar numa grande planta, produzindo frutos e flores que a entidade viva pode desfrutar, mesmo neste mundo material. Essa é a chamada fase Brahma Bhuta. Em sua condição designada, a entidade viva é chamada de materialista, e ao libertar-se de todas as designações, quando é plenamente consciente de Krishna, ocupada em serviço devocional, ela é chamada de liberada, a menos que alguém obtenha a oportunidade de se associar com um mestre espiritual genuíno. Pela graça do Senhor, não há possibilidade de se libertar do ciclo de nascimentos e mortes pelas diferentes espécies de vida e através de planetas de diversos níveis. Om Gyanatimidandasya Gyananjana Shalakaya Chaksur Umilitandhyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais escura região de ignorância, porém meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz do conhecimento transcendental. A ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências a seus pés de lótus. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Hridayananda Goswami Tinamine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschachadi Shatarine Anchakalpatarubhesha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Nós lemos do Srimad Bhagavatam as instruções do Sr. Kapila sobre os movimentos das entidades vivas. E este verso, ele é absolutamente importante, porque, embora de uma maneira muito sucinta, muito sintética, ele passa por toda a problemática que a entidade viva sofre ao se condicionar a esta vida dentro deste universo. E nós vamos, a partir de agora, começar a esmiuçar os pontos levantados aqui no significado de Srila Prabhupada, que são extremamente relevantes para o nosso despertar, para a nossa jornada na consciência de Krishna. O verso começa, o Sr. Kapila explicando que a entidade viva materialista, e ele se refere às entidades vivas condicionadas que vivem ilusoriamente dentro de um corpo material em um determinado universo material. Esta entidade viva, que ele chama de entidade viva materialista, Sr. Kapila, né? Estou lendo aqui o verso, que devido a um determinado tipo de corpo, essa entidade viva materialista, ela vagueia de um planeta a outro, acompanhando, né, as suas atividades fruitivas. E assim ela vai se envolvendo em atividades fruitivas e vai desfrutando os resultados incessantemente.
Então, é um ciclo que vai se repetindo. A entidade viva, ela adquire esse corpo material, ela tem uma consciência materialista, ela vai vagueando de um planeta a outro, acompanhado das atividades fruitivas, e vai se envolvendo cada vez mais nas atividades fruitivas, gerando novos resultados dessas atividades fruitivas que vão moldando o seu próximo corpo, e onde ela, após nascer nesse determinado próximo corpo, ela se envolve em atividades fruitivas e ela vai desfrutando o que ela está semeando e plantando, adquirindo um novo corpo, e dessa maneira ela incessantemente entra nesse ciclo de vida materialista, e à medida que ela vai migrando de um corpo a outro, ela também vagueia por diferentes planetas de um determinado universo. Quando o Senhor Mahavishnu ele cria os inumeráveis universos, a partir do momento em que, com seu olhar, ele transforma o pradana, que são os elementos materiais em estados imanifestos, ele transforma esse pradana em prakriti, que é a natureza material ativa, ele injeta a entidade viva que deseja ter esse sonho materialista, viver na ilusão da independência de Krishna. Ele injeta essa entidade viva em um desses universos, à medida que ele vai criando os universos de sua própria expiração. Mahavishnu, ele expira os universos, ele agita o pradana com seu olhar e transforma o pradana em prakriti, em energia material, os elementos começam a se formar. Os gunas, os três modos da natureza, também começam a tomar ação e disputar predominância através do modo da paixão. O Senhor Brahma cria um determinado universo e a entidade viva é colocada num determinado universo, onde ela vai ficar até a dissolução pralaya de todos esses universos. Então, o primeiro ponto é que a entidade viva ela está presa em um determinado universo, desses inumeráveis universos. E o que acontece com a entidade viva neste universo? Ela, embora seja consciência pura, ao desejar ser independente de Krishna, ao desejar esquecer de Krishna, ela é colocada nessa gaiola que Prabhupada chama o corpo material de gaiola, porque a entidade viva fica engaiolada neste corpo material. Então, nesse estado, ela é chamada de Diva Bhuta. Diva, essa alma espiritual consciente, mas quando ela está encarcerada ou engaiolada num corpo material determinado, ela é Diva Bhuta. Ao contrário de quando ela está livre desse enredamento material, ela é Brahma Bhuta. Brahma Bhuta significa imerso na espiritualidade, né? Brahma espiritual e Bhuta vem do ser condicionado. Então, a primeira coisa que se chama atenção aqui no significado de Prabhupada são esses dois estados da alma espiritual. Ou ela é Diva Bhuta, ou seja, ela está encarcerada num corpo material, ou ela é Brahma Bhuta, ela está livre do encarceramento do corpo material. Então, isso faz alusão ao fato da diva, da alma espiritual, do Atma, ele ser uma energia que pode ser influenciada pela energia interna de Krishna ou pela energia externa de Krishna. Quando ela é influenciada pela energia interna, ela está em seu estado Brahma Bhuta, realiza plenamente a sua capacidade de conhecimento, de bem-aventurança, de eternidade. E quando ela está engaiolada no estado de Diva Bhuta, ela então sofre da temporariedade deste mundo
ela sofre das misérias desse mundo e da ignorância na qual ela está imersa. Então, a entidade viva, ela pode ter uma vida de eternidade, de felicidade e de conhecimento, ou uma vida de misérias, temporariedade e de ignorância. Isso faz parte do que nós chamamos da energia que está à margem. Ela fica entre a energia espiritual e a energia material. Então, a entidade viva é considerada por muitos mestres espirituais da Gaudiya Sampradaya como energia tatasta, uma energia marginal, que ora está influenciada pela energia interna, ora pela energia externa. Então, no nosso caso, como nós estamos encarcerados neste universo material específico, nós ficamos vagueando aqui dentro desse universo, atravessando milhões e milhões de corpos, milhões e milhões de planetas diferentes, diferentes planos de vida, até que esses universos sejam absorvidos novamente por Mahavishnu. E nós ficamos em um estado de manifesto, esperando um novo ciclo de criação para sermos colocados em algum desses universos materiais para repetir esse ciclo de nascimentos e mortes. O Senhor Chaitanya, ele explica que a entidade viva, ela é atada por essas atividades fruitivas, e por isso é que elas ficam vagueando pelo universo, né, corpo após corpo, nascimento após nascimento, em determinados planetas. O Senhor Chaitanya explica que é esse desejo de atividades fruitivas que faz isso com a alma espiritual. Mas vamos entender um pouco melhor o que são essas atividades fruitivas. Na verdade, a alma espiritual, ela está em um grande mecanismo, que é esse invólucro, né? Material biológico, que é o corpo material, e dentro desse corpo material, ela é condicionada, ela aceita determinadas condições. Por exemplo, na forma humana, nós aceitamos as condições de um corpo humano. Nós basicamente andamos, né, sobre 2 pés, temos mãos, nós originalmente não somos dotados de asas para voar, essa forma humana, então nós estamos condicionados a ser uma entidade viva, terrestre, que anda, que toca, que pensa, que constrói. Nós estamos condicionados ao que este corpo material nos proporciona. Por exemplo, uma ave, ela tem um condicionamento diferente, ela tem um corpo material diferente, ela tem asas, ela pode voar, muitas colocam ovos, se reproduzem através dessa forma. As plantas têm um outro condicionamento, elas não são móveis, elas estão fixas num determinado lugar, e tem caules, raízes, folhas. Então, elas estão condicionadas àquele tipo de vida. E a alma espiritual, ela vai experimentando esses diferentes corpos. Ela nasce e morre nessas diferentes espécies de vida. E o que faz com que ela adquira um determinado corpo são justamente o resultado das suas atividades fruitivas. Uma atividade fruitiva é quando a entidade viva, ela quer desfrutar esta energia. Então, para isso, primeiramente, a Maya, ou a ilusão, faz com que ela esqueça a sua posição constitucional eterna. Ela faz com que a entidade viva, esse Diva Bhuta, esqueça o seu relacionamento original, constitucional, com o Senhor Supremo. Essa é a primeira condição. Se a alma não esquecesse o seu relacionamento, ela não teria ímpeto para desfrutar, para ser ela mesma, tentar ser ela mesma, o dono, ou seja, senhorear dessa energia, que é o que todas as entidades vivas estão tentando fazer de uma forma ou de outra, né? Claro, de acordo com o seu condicionamento,
que é se assenhorar dessa energia. Os animais, eles agem muito guiados pelos instintos, né, pelos modos da natureza em particular, que estão influenciando, mas a seu modo eles estão ali tentando desfrutar, eles tentam obter alimento, prazer, sono, se defender, tentar sobreviver a essa energia material e, de alguma forma, predominar dentro da energia material. Isso também é o desejo de desfrutar de forma independente de Krishna, que está presente em todas as entidades vivas condicionadas. O ser humano que tem uma inteligência que foi projetada para ele refletir sobre autorrealização, que foi projetada para ele refletir sobre o que é este mundo material, quem ele é, o que ele está fazendo aqui, refletir por que esse universo conta com tantas espécies de, de vida, porque há tantos assolamentos, né? Tantas misérias provocadas por outras entidades vivas. Nessa forma humana de vida, ele tem a oportunidade de tentar compreender o que é este universo, o que é esta vida, e qual a maneira dele poder transcender essa prisão. Mas muitas vezes, devido ao seu desejo de agir e de ser o dono do fruto da sua ação, ou seja, trabalhar por um resultado onde ele desfrute egoisticamente, então, por estar atado a isso, ele usa essa inteligência que originalmente foi projetada para ele compreender o Senhor Supremo, a verdade absoluta, compreender quem ele é, se autorrealizar. Ele usa essa inteligência para obter uma vantagem sobre as outras espécies de vida no domínio da energia material. Então, o ser humano, ele encarcera os animais, ele mata os animais para se alimentar, ele domina, ele planta, ele derruba florestas, ele planta o que ele quer vender, ele desmata o que para ele não faz sentido, ele privilegia algumas espécies e assassina e mata outras espécies a seu bel prazer. Nós vemos de uma maneira até, se não fosse trágico, seria interessante como a entidade viva materialista protege algumas espécies, né? Os cachorrinhos, os gatinhos, que são bonitinhos, mas não tem nenhum problema em matar galinhas e vacas e cordeiros, eles não têm esse problema, né, de fazer isso. Mas, enfim, essa é a maneira com que o ser humano tenta, por causa de seu desejo de receber o resultado da sua ação, ele usa a sua inteligência para isso. E eles acabam também disputando entre si. Esta é a causa original de todos os problemas sociais que nós temos. Uma determinada pessoa, ou sua família, os seus pares ali mais próximos se unem para explorar, mesmo que seja através de violência, né, jogar bomba nos outros, disputando os recursos que, em última análise, não pertencem a nenhum deles, porque pertencem ao Senhor Supremo. Essa energia externa não é da entidade viva. A entidade viva é influenciada pela energia externa. Ela tem esse sonho louco, e nesse sonho ela acha que pode ser o dono dessa energia externa, dominar essa energia externa e fazer com que tudo que exista dentro desse universo ele possa desfrutar e obter um resultado das suas ações. Quando ele deseja simplesmente agir e obter resultado dessa ação para ele desfrutar, é o que se chama, que Prabhupada chama de atividades frutivas, ou seja, uma atividade visando um fruto e desfrutar este fruto. Então, a alma, ela age com um propósito, ela quer obter um resultado do que ela faz, né, das suas ações, e desfrutar este resultado. Isto é que é
denominado por Srila Prabhupada como atividade frutiva. Então, enquanto a alma condicionada ela ela almeja atividades frutivas, ou seja, agir para obter um resultado, e esse agir pode ser de uma maneira piedosa ou de uma maneira impiedosa. Por exemplo, agir de uma maneira impiedosa para obter um fruto que ela possa desfrutar é essa violência toda que nós vemos, as pessoas se matando, se agredindo, ou impedindo que as outras pessoas tenham progresso, ou jogando mesmo bombas e ameaças, né? E cercando e intimidando para obter um fruto dessa ação e poder desfrutar ela e, de uma maneira mais estendida, o seu bando. Eles vão predominar e eles vão desfrutar desse fruto e vão impedir que outras pessoas que igualmente querem também agir e desfrutar possam fazer isso. Então, existe essa violência intrínseca entre as entidades vivas que buscam as atividades frutivas na forma humana de vida, quando elas, ao invés de usar a inteligência para compreender de uma maneira filosófica, de uma maneira espiritualizada a sua posição dentro deste universo, entender o porquê deste universo, o porquê dessa vida, o propósito último dessa vida, que é a autorrealização, a realização do Senhor Supremo, elas usando a inteligência para simplesmente obter resultado e desfrutar do resultado, elas estão acumulando atividades frutivas. E o que acontece é que esse acúmulo de atividades frutivas vai lhe proporcionar mais esquecimento da sua relação original com o Senhor Supremo e vai lhe proporcionar um próximo corpo em uma determinada espécie de vida em algum local do universo onde ela está encarcerada, né? Então, o que acontece? O corpo material, nós nos importamos muito com essa parte física do corpo material, né? O corpo material, ele tem, né, ele é feito de pele, que é a primeira coisa que a gente vê de um corpo material, é a sua pele. No caso da forma humana, né? No caso de uma árvore, você vê o tronco, a casca do tronco. Nos animais, você vê aquele couro, né? Pelo. Mas entre seres humanos, a gente olha para um outro ser humano e vê, a primeira coisa é ver aquela pele, aquele invólucro. E nós sabemos que ali tem carne, né? Músculo, tem ossos, tem líquidos, enfim, os órgãos, né? do corpo físico. E nós estamos muito habituados a perceber esse mecanismo físico como o corpo material da alma espiritual. Claro que ele também faz parte do corpo material. No entanto, muito mais importante do que este corpo físico é o corpo sutil da entidade viva. Nós vamos detalhar isso. Na filosofia Sankhya, que nós também vemos na Bhagavad Gita, no terceiro capítulo, quando o Senhor Krishna fala sobre Karma Yoga, ele menciona a filosofia Sankhya e ele diz que este corpo grosseiro é formado basicamente por 5 elementos materiais. A palavra elemento é utilizada aí, mas o elemento dentro dessa filosofia Sankhya é muito mais uma coisa alquímica do que uma coisa química. Não é como existem, porque nós constantemente ouvimos o argumento que existem muito mais elementos químicos do que esses 5 elementos que aparecem na filosofia Sankhya. Mas eles são um agrupamento alquímico desses elementos. Então, nós temos o elemento mais grosseiro, que é chamado de terra, porque a terra é essa coisa bem física mesmo, que você toca, está muito ligado ao seu sentido de tato, você pé, né? Então, o nosso corpo tem essa coisa
esse elemento terra, que é esse elemento que está na estrutura do corpo grosseiro, os ossos, né? Depois nós temos água, né? Nós temos muitos líquidos, temos sangue, diferentes hormônios e bilis e suco gástrico, né? Nós temos muita água dentro do corpo. Então, tem vários elementos que basicamente são elementos aquosos. Então, temos esses elementos sólidos, representados pela terra, elementos aquosos, representados pela água, e assim também o ar, né? Nós temos muito oxigênio, nós respiramos, eliminamos gás carbônico, nós temos todo um mecanismo tanto hidráulico, né, quanto também aquoso, né, que faz com que a gente possa, que esse corpo, né, com esse mecanismo funcione. Então temos também fogo, nosso corpo, basicamente nós utilizamos o fogo para poder digerir esses alimentos, para quebrar essas moléculas e transformar o que a gente ingere em realmente alimento. Então, nós temos esse elemento do fogo e temos, em última análise, também temos o espaço onde nós vivemos, que é um elemento, entre os elementos grosseiros, é o elemento mais sutil, que na filosofia Sankhya é chamado de éter. O éter é o espaço que nós ocupamos. Então, tudo isso se refere ao corpo grosseiro. Mas esse não é o corpo mais importante que o Diva Bhuta, a alma condicionada, ela obtém. Ela obtém um corpo sutil, que vai além disso. E é um corpo que é formado basicamente pela mente. O que é a mente? A mente envolve a alma condicionada e é ela que dá esse impulso de desejar, de sentir e pensar, né? Formar pensamentos. Então, todos nós temos aquela vozinha que está conversando com a gente o tempo inteiro. Isso é a mente dizendo. E a mente, ela olha uma coisa, ela gosta ou não gosta, ela sente que tristeza ou sente alegria, ela sente euforia ou ela sente uma frustração. Ela pode causar depressão, pode causar alucinações. Então, a mente envolve a alma espiritual e ela basicamente tem essa função de sentir, pensar, desejar. E acima, o mais sutil que a mente é a inteligência. Inteligência é o que faz com que a mente possa ser minimamente controlada, é o poder de discriminação. Por exemplo, a mente, quando nós olhamos para um objeto de desejo, a mente quer correr para esse desejo. A inteligência vai dizer, não, espera aí, você não faça isso agora, porque você vai entrar em algum tipo de perigo ou de problema. Então, a inteligência, ela tenta controlar esses impulsos que vêm da mente. E o ego, ou o falso ego, é o que faz com que nós acreditemos que, de fato, eu sou essa mente, eu sou esse desejo, e esses impulsos que eu tenho fazem parte da minha verdadeira vontade, quando, na verdade, nós estamos dentro de um mecanismo que toma praticamente decisões por si mesmo. E nós estamos sendo carregados dentro desse mecanismo pelos programas que já estão pré-instalados ali dentro, que têm as suas próprias reações ao que nós vemos, nós conhecemos, através de gosto, não gosto, quero, não quero. Isso é meu, né? Eu, isso tudo falso ego faz com que nós nos adaptemos, né, a essa máquina sutil que está em uma determinada máquina grosseira. Por que eu estava mencionando que esse corpo sutil ele é mais importante? Porque o corpo sutil, desde que nós viemos a este universo e ganhamos esse corpo sutil, é o mesmo corpo sutil que nós temos desde tempos imemoriais, de cada nascimento, morte, esse corpo sutil, a gente não sai dele. Dentro dessa mesma mente, inteligência, dentro desse mesmo falso ego, nós vamos adquirindo corpos grosseiros. Então, quando um
Um animal, por exemplo, um tigre, ele completa o seu ciclo de vida instintivo, ele vai adquirir uma forma humana de vida. Aquela mente, aquela inteligência, aquele falso ego que acompanhava a alma no corpo de tigre, é a mesma que vem para o corpo humano. Aquele corpo grosseiro do tigre se dissolveu, né? A própria natureza desintegrou aquele corpo, né? Ele se decompôs. Aquele corpo grosseiro está decomposto em algum lugar, aqueles elementos provavelmente voltaram para a Terra, foram reaproveitados por outras formas orgânicas, provavelmente plantas. Então, aquele corpo que se decompôs, ele não existe naquele estado. Mas o corpo sutil daquela alma que estava naquele corpo de tigre, isso vale para qualquer espécie, né? Um gato, cachorro, vaca, macaco. O corpo sutil, ele permanece quando a alma troca de corpo. Então, nós temos essa mente, inteligência e falso ego desde que começou o nosso encarceramento aqui neste universo material. E é essa mente, esse falso ego, essa inteligência, que faz com que nós possamos levar aquele resultado das atividades fruitivas para as outras vidas. Ele vai moldando e vai dando forma material por todos os planetas do universo de acordo com os desejos e de acordo com o seu merecimento. Então, a lei do karma, ela atua nesse sentido. Para cada ação que nós vamos tomando dentro de um determinado corpo material grosseiro, ela se acumula no nosso corpo sutil e nós depois vamos obter o resultado disso. Então, se a entidade viva ela acumula atividades piedosas, elas na forma humana, isso é possível na forma humana. Os universos, os animais, eles agem por instinto, eles não estão acumulando karma, assim, eles não estão, eles estão estacionados dentro daquela vida de ignorância. Normalmente os animais são muito influenciados pelo modo da ignorância, estão estagnados ali até aquele ciclo de vida dentro daquele corpo grosseiro terminar. A entidade viva está ainda bem botada, está num estado muito embotado ali dentro, primitivo. E quando ela obtém um corpo na forma humana de vida, ela tem facilidade de obter, de praticar atividades piedosas que possam levar a ela a um estado de iluminação. Se ela cultivar o modo da bondade em tudo que ela faz, né, nos seus relacionamentos, na sua alimentação, ela busca uma alimentação livre de violência, ela tá acumulando uma atividade piedosa. Ela ajuda outros seres humanos, ela distribui agasalhos no inverno, ela distribui alimentos para quem não tem, ela dá uma parte dos seus recursos, que na verdade não são seus, né? Como nós vimos, mas enfim, se ela age no modo da bondade, ela começa a adquirir atividades, começa a adquirir resultados piedosos, que faz com que ela possa obter uma condição melhor, num corpo melhor, numa família, num planeta, numa situação, numa sociedade mais evoluída, de alguma forma. Claro que isso também é prisão, também faz parte da prisão. Então, existe toda uma linha, mesmo nos Vedas, né? E por isso que Vyasadeva Narada Muni chamou a atenção dele. Vyasadeva criou dentro dos Vedas todo um dharma que a pessoa tenta administrar esse karma, fazendo atividades piedosas, agindo dentro dos seus deveres prescritos, do seu ashrama, do seu varna, né, dentro do varnashrama, e tentar cultivar esse modo da bondade. Mas isso ainda faz parte da prisão, porque ele ainda está desenvolvendo um novo corpo material, uma nova vida,
mas pelo menos existe uma chance da entidade viva se manter numa forma humana de vida, mas se ela vai controlando, né, o seu desejo, o impulso de dominar o universo material, na energia material, e ela praticando atividades piedosas, influenciadas pelo mal da bondade, ela vai se mantendo ali em formas superiores de existência, mas ainda assim é uma prisão, ela não resolve o seu problema, que é o esquecimento original da sua relação com o Senhor Supremo, e despertar completamente dessa energia externa de Krishna e passar para o estado Brahma Bhuta, a sair do estado Diva Bhuta, condicionado para Brahma Bhuta, imerso no Brahman, que é espiritual, né? E o Sr. Chaitanya, ele diz que se por acaso ou por atividades piedosas essa alma espiritual ela entra em contato com o mestre espiritual fidedigno, e pela graça de Cristo, então ela precisa das duas coisas. É por isso que só cultivar a atividade piedosa não resolve o problema. É bom, vai te dar maior chance de você obter a graça de Cristo, né? Pessoas que cultivam o modo da bondade, elas têm uma chance maior de conseguir, em determinado momento, ter alguma empatia, ouvir a mensagem de um mestre espiritual, que aí sim, pela graça de Krishna, obtém a semente do serviço devocional, que é a coisa que tem de mais elevado, mais rara dentro deste universo. Ela vale mais do que a pedra filosofal, né, que transforma tudo em ouro. É a semente do serviço devocional. E como ela pode obter? Prabhupada explica, né, que a entidade viva ela vai errando, né, vai vagando dentro desse universo, diferentes corpos, né, mantendo naquela mente inteligência falso ego, adquirindo corpos grosseiros em diferentes planos do universo. Mas se por acaso, então Prabhupada menciona três, três fatores, por acaso, algum acaso, ou atividades frutivas, ou seja, ou atividades piedosas, resultado de atividades piedosas, perdão. Então, se por algum acaso, pelo resultado das atividades piedosas, elas entram em contato com o mestre espiritual fidedigno pela graça de Krishna, então ela tem atividades piedosas e tem a graça de Krishna. Não, veja, não é suficiente só as atividades piedosas. Elas lhe colocam, né, numa situação melhor, né? Quando você passa ali para a primeira fila, né, para os primeiros lugares da fila, mas ainda não teve acesso ao portal da libertação. Mas, pelo menos, está ali mais na frente da fila, não está lá atrás. Pessoas muito apaixonadas, muito influenciadas pelo modo da ignorância, elas vão para trás, porque se aparece um mestre espiritual, se aparece uma oportunidade, essas pessoas estão, as que estão influenciadas pelo modo da paixão, querem agir, querem resultado, elas não estão estressadas ali buscando, elas não vão ouvir, não vão ter paz, não vão ter assim, a mente aberta a ouvir a mensagem do mestre espiritual. As que estão influenciadas pelo modo da ignorância, muito menos, elas estão entorpecidas, embotadas, estão assim, drogadas, estão agindo com violência extrema. Essas mesmas vão, é que não terão, não estarão propensas a ouvir a mensagem do mestre espiritual. As pessoas que estão no modo da bondade estão ali na frente da fila. Não é suficiente estar no modo da bondade, mas aumenta a chance da pessoa ouvir o mestre espiritual fidedigno pela graça de Cristo e obter a semente do serviço devocional. Agora, obter a semente também é importante. Essa semente ela não é perdida, mas ela precisa ser plantada, ela precisa ser cuidada. Tem que regar, tem que cuidar para que ela cresça, senão ela ficaria no estado de semente. A semente pode ficar ali
A semente foi plantada, pode ficar ali milhões e milhões de vidas sem germinar. E o que é obter essa semente e plantar ela em seu coração? Isso é que é importante a gente compreender, porque não é algo abstrato. Ah, eu recebi a semente de amor por Krishna, está no meu coração. Não, não é isso. Isso não é bem assim que essa semente vai crescer. Não é algo assim simbólico, não é uma analogia, não é algo assim abstrato, é algo concreto, é uma semente que precisa ter cuidados diários. E o que é cuidar dessa semente? Aí nós vamos entrar nos, ah, na prática do sadhana bhakti, na prática do serviço devocional, como a palavra diz, na prática, ou seja, é algo prático, concreto. Não é abstrato que eu ganhei a semente do amor por Deus, agora eu amo Deus e Deus me ama e né, Deus nos ama e eu posso fazer o que eu quiser porque Deus me ama, eu amo Deus e não é assim. A prática do serviço devocional começa com a pessoa que minimamente estuda essa filosofia, lê os livros de Prabhupada, ouve a mensagem do mestre espiritual, ouve as explicações devocionais dos sadhus, dos devotos, e ela canta o mantra Hare Krishna, que é o processo indicado para essa era. Enquanto em outras eras eram necessários grandes austeridades, grandes sacrifícios, o que se exige para proteger e fazer essa semente germinar e crescer, basicamente é o compromisso de cantar regularmente o mantra Hare Krishna, ouvir, e aí, por extensão, é ler os livros de Prabhupada, tentar compreender, usar sua inteligência e sua mente para desejar fazer algo prático, ajudar um templo, ajudar um projeto a crescer, a fazer algo para que outras pessoas possam receber essa semente, que é a missão da ISKCON, né, da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, que Prabhupada fundou. Ele fundou para esses dois propósitos, para que a pessoa possa, de fato, germinar e fazer essa semente que ela recebeu crescer, se transformar numa grande árvore de serviço devocional. E, ao fazer isso, ela explicitamente distribui semente, porque o principal serviço devocional, a principal forma de fazer com que essa semente do serviço devocional de fato brote e dê frutos é fazer com que outras sementes cheguem às outras pessoas. Então, essa é a principal maneira de regar a árvore de Bhakti. É cantar a sua forma introspectiva, né? A pessoa, né, ela canta de forma introspectiva o Mahamantra e ela procura, dentro de algum projeto orientado por um mestre espiritual fidedigno, fazer com que outras pessoas possam obter essa semente e possam ter desejo de plantar e de fazer essa árvore crescer. E o que é isso? É fazer com que mais pessoas obtenham essa semente. Por isso que Prabhupada, ele, de uma maneira brilhante, ele escreve esses livros, pede para os devotos distribuir livros. Ao distribuir os livros, o devoto está regando e automaticamente as ervas daninhas são arrancadas do coração. E ao distribuir livros, essas novas sementes chegam a outras pessoas. Então, se chegar uma pessoa que, pela misericórdia de Krishna, ou por ter acumulado atividades piedosas suficientes, ou por estar cultivando o modo da bondade, ou por esses fatores todos conjugados, a pessoa
recebe a semente, ela vai também desenvolver o desejo, mais cedo ou mais tarde, de que novas pessoas obtenham essa semente. Então, essa é a verdadeira revolução espiritual que a sociedade humana precisa. É claro que a maioria das pessoas em Kali Yuga estão influenciadas pelos modos inferiores da natureza, a maioria está em ignorância, em paixão, e poucas estão cultivando o modo da bondade. E entre essas que cultivam o modo da bondade, estão apegadas ao modo da bondade, a grande maioria não recebeu essa semente, nem não conhece a, a semente que pode, de fato, liberá-la da vida materialista. E aí, quando a pessoa, de fato, rega por meio do serviço devocional prático, como eu disse, não é algo abstrato, estou aqui, canto Hare Krishna, desejo o bem de todo mundo. Não, tem que o serviço devocional precisa ter uma materialidade, ele precisa se manifestar de forma prática. E à medida que isso é feito, a entidade viva ela vai saindo da condição Diva Bhuta para a condição Brahma Bhuta. É um processo gradual de espiritualização da pessoa, né? Enquanto ela está na condição materialista, né, ela é apegada às suas atividades espiritivas, ou seja, agir para obter resultado. E à medida que ela vai se liberando, ela age para a satisfação do Senhor Supremo. Ela age agindo sob a orientação do mestre espiritual. Ela quer devolver a Krishna o que de fato é de Krishna. Ela não quer se assenhorear da natureza material para o seu desfrute, mas ela passa a querer utilizar essa energia material para o prazer de Krishna. Então, ela usa os elementos para construir um templo para Krishna, ou para manter um templo para Krishna. Ela adquire dinheiro, recursos para auxiliar na impressão de livros, na distribuição de alimentos espiritualizados, ou qualquer programa autorizado, né, assim, chancelado pelo mestre espiritual, dentro da prática do serviço devocional. Tem inúmeras variações, né, de serviço devocional autorizados, autênticos, que devem ser praticados, né? Existem inúmeras formas que uma pessoa pode contribuir para esse grande movimento de distribuição de Bhakti, distribuição do serviço devocional. E aí, quando a alma ela vai se purificando é um processo positivo, não é um processo de que a pessoa ela primeiro se preocupa em assim, eliminar o que é ruim de seu coração. Ela faz isso porque se ela tenta simplesmente eliminar o que é ruim, eu vou me fixar no modo da bondade, vou me restringir de várias coisas, mas essa renúncia, quando ela não é apoiada por um serviço devocional, ela normalmente ela fracassa. Por isso que a gente vê muitas pessoas que artificialmente pareciam controlar os seus sentidos, de repente, surpreendentemente, elas não controlaram o seu sentido, elas estavam simplesmente fazendo um esforço muito consciente de tentar limpar o coração, mas a energia material é tão forte, os modos da natureza material são tão fortes que arrastam a entidade viva, mesmo contra a sua vontade, para a prática de atividades impuras. Então, a prática que realmente traduz em resultados palpáveis é a prática de adotar positivamente o cultivo da semente de Bhakti, deixando com que as impurezas elas vão sendo eliminadas de uma forma natural, pela ocupação do desejo, em espiritualização do desejo. Os desejos inferiores eles vão desocupando o coração da entidade viva. Então, dessa forma positiva,
pela prática, porque quando essa semente ela vai crescendo, ela vai ocupando o espaço do coração. Então, os anartas eles vão sendo eliminados. Agora, é claro que faz parte da prática do, da, da, do cultivo e do cuidado da planta de Bach é não cometer as ofensas, né, principais que fazem com que essa árvore ela murche e ela não germine, ela fica ali num estado de semente, vida após vida, o que não é interessante. Então, cuidando para a pessoa manter a sua consciência no cultivo da semente do serviço devocional, isso daí é a condição principal de libertação desse mundo material e não um esforço artificial que vai, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, levar ao fracasso. Nós temos vários exemplos nas escrituras, né, de grandes sábios que se retiraram, grandes reis que se retiraram e que depois tiveram algum revés porque não estavam perfeitamente situados na consciência Brahma Bhuta, né? E Prabhupada aqui termina no verso dizendo que ao se libertar desses condicionamentos, dessas designações, quando ela é plenamente consciente de Krishna, ocupada no serviço devocional, aí sim ela é chamada de liberada. Então, a pessoa está de fato liberada, não quando ela começou ali no estágio, né, inicial, recebia a semente, nasceu, agora está abrindo, estou liberado. Não, a pessoa está liberada da fase onde ela está plenamente consciente de Krishna, ocupada 100% em serviço devocional. Então, essa é a meta. Sem estar plenamente consciente de Krishna, sem estar plenamente ocupado em serviço devocional, você ainda está em algum estágio ali, que é bom, muito bom, mas não é o estado liberado. Enquanto a alma não estiver plenamente liberada, sempre há um risco dela interromper esse processo de conscientização da consciência de Cristo e ter uma recaída materialista e voltar a experimentar algum resultado de atividade fruitiva, né? Mas, com a associação do mestre espiritual com a graça de Krishna, a pessoa pode se libertar desse ciclo de nascimentos e morte. Sem a graça do Senhor, isso é impossível. E a pessoa fica absorta nesse ciclo de nascimentos e morte, em diferentes espécies de vida, em diferentes planetas, de diversos níveis, como Srila Prabhupada explica neste verso. Então, eu vou terminar aqui o verso, nós lemos do capítulo 31 do terceiro canto, verso 43. Dehenadiva bhutena lokaulokam nanuvrajan bhunjana iva karmani karoti aviratam pumam. Devido a seu tipo de corpo em particular, a entidade viva materialista vagueia de um planeta a outro, acompanhando suas atividades fruitivas. Dessa maneira, ela se envolve em atividades fruitivas e desfruta os resultados incessantemente. Então, agradeço a todos que me acompanharam aqui nesta jornada. E nós vamos dar uma olhada aqui no chat antes de plenamente encerrar. Então, temos Marcelo Magalhães, Hare Krishna, Sérgio Azevedo, Hare Krishna, Haridarshana, reverências, as minhas Haridarshana. Luiz Rocha Goulart, Hare Krishna, Prabhu Paravyoma, Jai Prabhu Reverências, todas as glórias será Prabhupada, as minhas Prabhu Paravyoma. Obrigado pelo convite. Sundarang Devidasi, bom dia a todos, minhas reverências, Prabhu Sundara, as minhas Sundarang, Hare Krishna. Otávio Daniel, aceite minhas reverências. Vanchakalpa, as minhas também.
Aí temos um comentário, uma pergunta de Otávio Daniel Neves. Uma criatura considerada inferior, como um tigre, por exemplo, apesar de viver condicionada a comer, dormir, se acasalar e se defender, tem consciência para desfrutar? A entidade viva não é inferior, ela é igual a nós. A entidade viva que está ali num corpo de tigre, espiritualmente falando, é um Atma como eu, você, como a Sundarang, que está aqui, o Paravyoma, todos somos almas espirituais, todos somos iguais. Só que aquela forma de um tigre, ela é muito influenciada pelo modo da ignorância. Uma forma humana, ela é superior no sentido de que pode nos dar condições de entender todo o processo de condicionamento e buscar autorrealização. Não, nesse sentido, a forma humana de vida é superior a uma forma de vida de um tigre. Mas é isso, mas a superioridade para aí. A entidade viva, ela é Atma, tanto a que está num corpo humano, quanto a que está num corpo de animal. Nós podemos dizer que a alma que está num corpo humano é mais afortunada, no sentido que ela tem mais possibilidade, ou seja, ela está um pouco mais na frente de compreender a consciência de Krishna e se libertar do que a que está ali condicionada. Mas a alma que está ali no tigre, ela está completamente condicionada naquele mecanismo. Então, a sua consciência está bem adormecida, está bem entorpecida. Mas o tigre tem desejo, ele sente, ele pensa, ele deseja dentro daquela camada espessa de condicionamento. É como uma vela, ela pode estar assim num lampião, né, cristalino, e você até consegue observar a luz. Isso aí são pessoas, seres elevados dentro do mundo material, que embora estejam ali condicionados dentro de uma espécie de lâmpada, mas ainda assim você vê a luz. E se você coloca ali uma caixa muito escura, você não consegue perceber bem a luz que está ali, mas as luzes são iguais, mas o invólucro determina a quantidade que essa luz pode se manifestar ou não. Então o tigre lá está se acasalando, defendendo, tendo os vários desejos, igual a um ser humano, mas muito, muito embotado, muito filtrado, muito obscurecido por uma camada muito grossa de ignorância, enquanto o ser humano tem uma camada mais de mais iluminação, de mais bondade, né? Tem mais poder de compreensão espiritual. É isso que faz a forma humana ser superior à forma de um tigre. Tá? Mas a alma que está ali tem o mesmo desejo de ser feliz, de não quer morrer, como nós, né? Um tigre, tanto faz. Todas as almas têm essas características em comum, né? Só que umas estão mais aptas a exercer essa consciência do que outras formas. Prabhupada colocou um verso do Chaitanya Charitamrita, Brahmana Brahmite Kona Bhagyavandiva, Guru Krishna, Prasadepai Bhakti Lata Bidya. De acordo com seu karma, todas as entidades vivas vagam por todo o universo. Algumas são levadas aos sistemas planetários superiores e outras descem aos sistemas planetários inferiores. E dentre os milhões de entidades vivas errantes, apenas uma, muito afortunada, tem oportunidade de se associar com o mestre espiritual genuíno, pela graça de Krishna. Esse resume bem o que Prabhupada disse aqui, né, no significado. Pela misericórdia tanto de Krishna quanto do mestre espiritual, essa pessoa recebe a semente da trepadeira do serviço devocional. Né? Aí ela tem que partir para a fase de cuidar da semente, na prática, fazer algum serviço devocional, cantar, né? E seguir o sadhana e as regras e regulações. Né? Continuando aqui, no caso, quando a alma se libera, ainda nessa vida, ela não precisa esperar o momento da inclinação para voltar ao lar, de volta ao Supremo. Na verdade, a alma que se liberta, ela não precisa nem deixar o corpo atual. Por isso é que Prabhupada criou um movimento para a consciência de Krishna.
A pessoa, a alma espiritual, dentro dessa forma humana de vida, mesmo dentro deste corpo, ela tem total condição de voltar ao lar, voltar ao Supremo, porque isso não é uma mudança física de local, é uma mudança de consciência. A pessoa está em contato com o Supremo se ela é plenamente consciente de Krishna. Ela está junto com o Supremo, ela está associada com Krishna, como Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ele estava completamente consciente de Krishna mesmo, atuando aqui com o corpo material, né? Embora ele não estava condicionado pelo corpo material, ele não estava preso ao desejo materialista de atividades frutivas, ele estava servindo Krishna, e o corpo material era um veículo totalmente espiritualizado que ele usava para servir Krishna. Então ele já estava com o Supremo, ele já estava no mundo espiritual ainda nessa vida. Então essa questão de Diva Bhuta e Brahma Bhuta não é uma mudança física de local, é uma mudança no corpo sutil, por isso que ele é mais importante. O corpo físico precisa mudar de um lugar para outro. Nós estamos muito acostumados, né? Muito condicionados a olhar para o corpo físico. O corpo sutil, não. O corpo sutil, a sua mente pode estar aqui ou pode estar no recanto mais longínquo do universo. No caso de Prabhupada, a sua mente estava completamente imersa em Krishna, está além do universo. Esse é o verdadeiro estado de libertação. Não é uma troca física de lugar, é uma troca de consciência. Krishna apresenta o Guru genuíno ao buscador sincero, e o Guru apresenta Krishna ao devoto e planta a semente de Bhaktilata Bid. A gente recebe a semente por ter... Prabhupada mencionou aqui no significado, nós recebemos a semente por estarmos cultivando o modo da bondade, da eliminação de alguma forma, tivemos a graça de Krishna, e aí a gente recebe a semente. E aí, se a gente obtiver essa misericórdia de Krishna, nós vamos partir para o estágio de cultivar essa semente, seguindo as instruções de um mestre espiritual genuíno. Esse é o processo. Então a gente precisa ter uma certa predisposição, né? Nós precisamos ter... É claro que existem casos, né, de uma misericórdia motivada, completamente motivada, mas, de um modo geral, nós cultivando, as pessoas que cultivam o modo da bondade têm mais chances de, quando o mestre espiritual se apresenta, ela captar que uau, estou aqui na frente de alguma coisa diferente, encontrei um tesouro. Pessoas muito apaixonadas, muito influenciadas pela maior ignorância, têm menos chances de compreender a mensagem do mestre espiritual quando elas se deparam com ele, mas ainda assim elas podem, pela misericórdia de Cristo, receber a semente. Mas a partir do momento que a gente recebe a semente, a gente precisa desenvolver essa semente. E aí precisa de uma ação da pessoa. Então, pela misericórdia de Krishna, a gente encontra o Guru, e pela misericórdia do Guru a gente vai encontrar Krishna. Só que nesse processo nós precisamos alimentar esse desejo de cultivar essa semente, senão ela vai ficar ali no estado ainda em manifesto, até que numa outra fase, talvez numa outra vida, num outro planeta, a gente possa de novo despertar essa semente, né? Caia aquela uma chuva de misericórdia, né, de Krishna, pode fazer, né, a semente começar a brotar. Vera Pereira, Hare Krishna. Na verdade, esse amor original por Krishna já existe. O termo plantar é sua força de expressão. O Guru desperta este amor, que encontra-se de forma latente no coração, porém encoberto pela identificação do ego falso com o mundo material. O amor existe, mas a entidade viva, quando ela alimenta o desejo de se esquecer de Krishna,
ela interrompe, né, o seu relacionamento com Cristo de uma forma artificial. Por isso é que esse mundo é considerado ilusão, por isso que esse mundo é considerado um sono, porque é como se a gente tivesse adormecido. O amor está ali, mas ele está adormecido. Então, plantar a semente de Bhakti é fazer com que o serviço devocional é, floresça novamente, você desperte aquele amor. São analogias, né? São formas que nós temos de tentar lidar com esse assunto, com essas analogias de plantar a semente. Mas, de fato, a alma é Nitya Siddha, Sadhya Kabunaya, né? Nós somos, o nosso Swarupa original, Siddha Swarupa, ele é a nossa forma original, constitucional, imutável, é a alma espiritual que deseja servir Krishna. Mas à medida que nós exercemos a nossa diminuta independência e nós queremos esquecer de Cristo, essa nossa relação fica adormecida. Assim como uma pessoa, ela pode ser um empresário que tem uma empresa, né, cuida da sua empresa, aí à noite ela vai e dorme, aí no sono ela pensa que é sei lá, ela pensa que é um guerreiro numa batalha. Então ela não é que ela deixou de ser aquele empresário, mas ela está no estado adormecido. Então, se ela, por acaso, ela tem uma avaria mental, ela não acorda, né, então num coma, ela fica ali achando que está numa batalha, samurai, puxa uma espada, aí ele sofre dentro do sonho, né? Ele acha que morreu, acha que matou. Isso tudo vai acontecendo com a gente dentro do mundo material, mas nós, na verdade, nós estamos aqui iludidos por Maia num sono, dormindo no colo da bruxa Maia, mas a nossa posição original constitucional está preservada para quando a gente despertar, e se ele, né, se a esposa do camarada vai lá, os filhos pulam na cama dele, acordam ele vai, peraí, eu sou empresário, tenho que ir trabalhar, vai para a empresa dele, né? Então, então, quando o mestre espiritual sacode quando os devotos sacodem a gente acorda, eu tenho que, sou uma alma espiritual, eu tenho que servir Cristo. Ela desperta para a sua condição original. Mas existem diferentes analogias, né? A semente de Bhakti é uma analogia usada pelo próprio Sr. Chaitanya, né? Chamou de Bhakti Lata Bidya. Então, ela encontra nessa semente da trepadeira, porque parece que a semente seria tipo uma pílula, né? A pílula vermelha que faz a pessoa sair da ilusão, né? Na verdade, a pessoa não estava, né, na, na ilusão, ela estava dormindo em algum lugar ali e foi despertada. O corpo sutil acompanha a alma eternamente, enquanto ela está neste universo material, sim. Ela tem o mesmo corpo sutil desde que chegou aqui, né? Sundarangi, Jai Prabhu, muito didática, sua aula explicativa, trazendo à luz este conhecimento. Eu que agradeço. É muito fácil, né, falar para pessoas iluminadas. Marcelo Magalhães, a vida fora do mundo espiritual seria apenas um preâmbulo de frustrações, até que a misericórdia de Krishna nos alcance na forma do mestre espiritual, que nos levará à meta final através da Bhakti Yoga. Exatamente. Esse mundo material, ele é feito para ir frustrando a gente. Esse mundo material não foi feito para dar certo. Então, a gente tem muitas religiões que a pessoa reza para dar certo, né? Para ter um carro, para ter um dinheiro, para ter um emprego, para ter uma pessoa amada. Mas a consciência de Krishna não é isso. Krishna não quer que você se dê bem no sono. Krishna quer que você desperte. E esse mundo material, ele é feito para ir frustrando aos poucos, né?
até que a alma começa a ver, pô, tem alguma coisa errada, por que que eu estou aqui? Por que que as coisas aqui, por que eu tenho que morrer? Por que que as pessoas que eu gosto morrem? Né? Por que que isso acontece, as misérias? Então, se o mundo material desse certo, todo mundo viesse para cá e tudo sempre desse certo, a gente não teria ímpeto para buscar Krishna, né? Então, as frustrações e as misérias, elas fazem parte de um mecanismo pedagógico de Krishna, né? Para nos ensinar, olha, vê se você realmente quer ser independente, né? Vê se realmente é isso mesmo, você tá gostando da tua vida sempre, todos os dias, todo momento. Claro que, de acordo com a lei do karma, às vezes a gente está surfando, né? Mas logo você vai, a onda passa e você fica submerso, aí volta de novo. Aqui é um sobe e desce, né, do mundo material, né? A essência da Bhakti Yoga é recuperar nosso relacionamento eterno esquecido com Cristo. Essa é a essência da Bhakti Yoga, é essa. À medida que a gente recupera a nossa consciência original, que te desperta para a nossa consciência original, que sempre esteve ali, a gente desperta automaticamente o nosso relacionamento com Cristo. Isso acontece de forma simultânea. Você se autorrealiza, você realiza quem é a pessoa suprema, você recupera o seu serviço devocional adormecido, o seu amor adormecido e a sua relação adormecida com Krishna. E Bhakti Yoga é esse processo. A Bhakti Yoga é o processo com o qual você vai despertando e acordando para o seu relacionamento eterno com Cristo. Naquele exemplo que eu dei, o empresário esqueceu, quando ele está sonhando, ele esqueceu a empresa, esqueceu os seus funcionários, esqueceu o seu patrão, né? Ele está ali mergulhado num sono, achando que está lutando contra um monstro, sei lá, está numa outra vida, com outras pessoas. Mas aquela vida que ele tem está lá, esperando que ele acorde e vá viver aquela vida real, né? Nós também estamos nessa mesma situação. Nós estamos dormindo, estamos aqui pensando: sou homem, sou mulher, sou isso, sou aquilo, sou rico, sou pobre, sou belo, sou feio, sou velho, sou novo. Tudo isso aí dos olhos. Quando a gente desperta, e aí o processo da Bhakti Yoga é esse, de fazer a gente despertar desse sono, a gente volta para, peraí, minha vida original, minha consciência original é essa, meu relacionamento, minha raça com Krishna é essa, eu vou retomar, né? Vou voltar para o Supremo. Tá? Anabela Hare Krishna, para Vyoma. A diva também pode ser transferida aos planetas Vaikuntha ou Goloka Vrindavan. Pode, claro. Mas o fundamental é desenvolver a consciência de Krishna, porque sem desenvolver a consciência de Krishna, ela não volta. E aí fica por desígnio de Krishna. Se Krishna quer que você pratique serviço devocional em Vaikuntha, é o melhor para você. Você vai praticar serviço devocional em Vaikuntha. Se Krishna quer que você pratique o seu serviço em Goloka Vrindavan, você vai para lá. E se Krishna quiser manter você aqui pregando para as almas caídas, numa lila de Chaitanya Mahaprabhu, você fica aqui. Então, a localização não é o mais importante. O mais importante é despertar a relação com Krishna e estiver onde Krishna achar que você deva estar. Em qual lila, em qual cenário você estiver, vai ser o melhor. Mas todos esses cenários são cenários possíveis. Haridarshana. Prabhu, o conceito de misericórdia em si já traduz um favorecimento sem causa, não é assim? E Krishna está continuamente doando misericórdia indiscriminadamente para todos, certo? Isso é Krishna está nos ocupando nesse movimento. Então, Chaitanya Mahaprabhu veio, ele arrombou o tesouro de Prema, né, de Premadana, o tesouro de Prema. E ele fala no Chaitanya Charitamrita, pô, tem muito tesouro aqui,
Eu não consigo distribuir isso sozinho. Venham me ajudar. Me ajudem, pegue esse tesouro, me ajude a distribuir para todos, né? Então, sim, Chaitanya Mahaprabhu arrombou o cofre onde está guardado o tesouro de prêmio, mas ele está nos chamando para ajudar ele a distribuir. Ele não vai distribuir tudo sozinho, ele quer que a gente distribua. E ao fazer isso, essa que é a grande beleza desse movimento de Sankirtan, de Chaitanya Mahaprabhu, que Prabhupada materializou de uma forma brilhante, que para você se ajudar, você tem que ajudar os outros. Então, ao fazer isso, ao se ajudar, você ajuda os outros. Ao você pegar o tesouro junto com o Chaitanya Mahaprabhu e ajudar a distribuir, você está se embriagando de prema e está levando esse prema para as outras almas. Essa é que é a grande beleza desse movimento. Então, Krishna doa essa misericórdia, mas ele quer nos ocupar nesse trabalho de doação. Então, não é que, assim, passivamente, a Chaitanya Prabhu já liberou todas as entidades vivas, então posso ficar aqui cantando Hare Krishna no meu cantinho, já vai ao mundo. Não, Chaitanya Prabhu quer que a gente se ocupe nisso. E esse movimento só vai ocupar todas as vilas e cidades se a gente se mexer e ajudar a fazer isso, né? Esse é o plano é esse. Essa aqui é a beleza. Então, o que é provar o prema de Krishna distribuído por Chaitanya Prabhu? É se entusiasmar para distribuir prema de Krishna. Por isso que é tão belo esse movimento. Por isso que Prabhupada fez isso de forma tão brilhante. Prabhupada Vyoma, na liberação Salokya Mukti, a alma é realmente transferida ao mundo espiritual, não fisicamente, e abandona seu corpo sutil que se dissolve no Brahman. Então, essa é uma discussão. A alma saiu do mundo espiritual? Será? Nós estamos aqui no. Esse entendimento é que é um entendimento de $1 milhão, né? A transferência ela se dá no plano da consciência, primariamente. Mas é claro que estar essas ambições, por isso que elas são ambições secundárias, né? Chaitanya Mahaprabhu, quando ele conversa com Ramananda Rai, essas Swarupya, Swalokya, Samu, elas são consideradas ainda, elas não são, não é o que é, elas existem, são estágios, mas a pessoa que deseja Swalokya, ela ainda está num estágio não muito elevado, ou seja, a alma que quer, eu quero estar na mesma morada de Cristo. Isso ainda é um desejo, é bom, é um desejo espiritual, mas é o que a alma precisa desejar. Eu quero servir Cristo, não importa que forma eu tenha, né? Swarupa, a mesma forma de Cristo, né? Isso é mais importante, é estar liberado, né? Liberado na consciência, né? Não no lugar. Vishwanath Chakravarti conheceu Madhurya Kandana, afirma que se Krishna dá liberdade ao devoto puro para distribuir a misericórdia dele a quem é um devoto bem lepro. Sim. Por isso que é indiscriminado. O amor, exatamente que nosso querido Haridashina explicou ali, né? É uma misericórdia sem causa, não é discriminado. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tem essas. Vamos distribuir para as pessoas inteligentes. Vamos distribuir para as pessoas influentes, né? Para as pessoas que vão, né? Sei lá, para os políticos, youtubers. Não. Nós temos que distribuir de forma indiscriminada. Chaitanya Prabhu não abriu. Claro que pessoas muito inteligentes cercaram Chaitanya Mahaprabhu. Ele teve o tempo todo com pessoas muito inteligentes. Sarvabhauma Bhattacharya, Rupa Goswami, Sanatana Goswami. Mas ele ia e distribuía para todo mundo. Exemplo clássico, Nityananda pregando para Jagai Madai
estavam bêbados no meio de uma taverna, né? Foi até agredido, né, senhor Nityananda. Então a gente tem que distribuir de forma indiscriminada. Esse é o espírito de Sancta. Tudo bem, você, por alguma estratégia ou outra, você pode, em determinado momento, eu vou ali numa universidade, mas a ideia não é discriminar as pessoas que vão receber a misericórdia de Cristo, né? Esse é um movimento feito para distribuir indiscriminadamente. Porque às vezes tem uma pessoa ali varrendo a rua, um gari, ele tem muito mais chances de se tornar um devoto puro e pode ser, né? Do que um intelectual que está lá imerso em um monte de teorias e imerso em estudar diferentes filósofos. Pode ser que aquela alma esteja ali, esteja mais apta a se tornar um guru e liberar milhões de almas caídas do que o outro. A gente está muito condicionado a olhar fisicamente, materialmente as pessoas, né? Nós ficamos muito influenciados, por isso que o corpo sutil ele é mais importante. A gente está muito preso a olhar as formas grosseiras da manifestação dos corpos sutis, sabe? A gente precisa tomar esse cuidado, né? Então, misericórdia, a gente tem que tentar distribuir para todo mundo e a gente deve fazer isso, né? Sim, mas para dizer que desejar voltar no lar, porque somos muito caídos, ainda não estamos no nível de desejar sair desse mundo, tanto que sua revista era de volta ao Supremo. E sim, é uma forma de nos motivar, né? Vamos voltar para o mundo espiritual. Pode ser uma forma de motivação, nesse sentido é válido. Mas Prabhupada, né, ele dava o exemplo que ele queria continuar no mundo material pregando, né? Na sua próxima vida ele queria ainda estar aqui, mas tudo bem, concordo que Prabhupada é outro nível, né? A gente segue o exemplo, mas a gente não deve imitar, né? Então, não tem nada errado a pessoa desejar ir servir Krishna em Goloka Vrindavan. Porque quando ela conseguir a consciência de Krishna de fato, ela vai ver que vai ser irrelevante. Onde Krishna achar, designar, ela vai ficar feliz. Mas é bom como motivador. Vou voltar para Goloka Vrindavan e tal. Devemos voltar ao Supremo mesmo, né? Isso é, mas com certeza passa pela nossa consciência. Voltaremos ao lar, de volta ao lar, de volta ao Supremo, de volta a Krishna. Então, gente, eu vou terminar aqui, passei bastante, né, do horário e novamente agradeço aí, foi boa esse nosso diálogo ainda aqui virtual. É associação, né? Associação com os devotos é o que tem de melhor. Eu agradeço muito por vocês me permitirem estar aqui e pela associação de vocês, por favor, nunca se esqueçam de mim aqui. Eu almejo sempre a poeira aos seus pés de lótus, estar com vocês aí e algum dia estaremos juntos no mundo espiritual, né, com o Senhor Supremo. E aí podemos, de fato, nos conhecer, né, espiritualmente e nos relacionar na nossa forma mais pura. Muito obrigado. Hare Krishna, Hare Bol.